sempre. Amém. Muito obrigado a toda a equipe de louvor aí por sempre nos conduzir a um momento tão gostoso e preparar nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou permitir, as crianças podem descer, crianças de 4 até 12 anos, crianças de 4 até 12 anos, tem um tempo para você lá embaixo. Pais, podem ficar tranquilos, você está deixando seu filho, sua filha em excelentes mãos lá, elas vão conduzir e ficar lá cuidando, e se tiver algum problema, eles vão te avisar, tá bom? Papai, mamãe. Com a situação de toda da pandemia aí, nós acabamos tendo 2 igrejas, uma de manhã e uma à noite, e às vezes os irmãos, principalmente os irmãos mais novos, não conhecem os irmãos da parte da manhã. Mas tem um senhor na igreja conhecido aqui, o irmão Messias Alcântara, né, já está com 83, 84 anos de idade, sempre com bastante vigor, e ele já fez algumas poesias, e faz tempo que a gente não ouve a poesia, e ele sempre está nos antecipando. Ele sabe que é dia dos pais, já fez poesia, dia das mães já fez poesia, e por aí vai, já fez uma série de poesias no Salmo 119, quando eu preguei aqui, e ele sabia que era dia da Bíblia, e isso já me agradeceu, porque a maioria dos crentes nem sabem o que é o dia da Bíblia, esse livro que é o centro, né, da nossa unidade. E de manhã, chegando, ele já estava me esperando na porta e disse: pastor, eu quero, dá para ler uma poesia minha? Eu falei: lógico que dá, lógico, é para o dia da Bíblia. Ainda mais para o dia da Bíblia. Então o irmão Guilherme vai ler a poesia, e a poesia dele ela já dá uma introdução naquilo que eu vou falar hoje à noite. Eu vou falar uma parte e o irmão Guilherme vai falar a segunda parte aqui. Então, ok, irmão Guilherme, pode ler a poesia. Orei e pedi a Deus que me desse entendimento. O Senhor me fez lembrar da Bíblia e o seu ensinamento. Os 5 primeiros livros foi Moisés quem escreveu, sobre a criação e os fundamentos de Deus. Em Gênesis, temos o setor mais delicado, até a morte de José, desse povo separado. Êxodo, nasceu Moisés, e o seu povo libertou. Deus revelou muito poder, mas o povo murmurou. Levíticos, vimos Moisés no meio da congregação, orando para Deus perdoar os seus irmãos. Números, Deus mandou contar o povo com mais de 20 anos para ir à guerra e concretizar os seus planos. Deuteronômio, Moisés fala na planície do Jordão sobre os 10 mandamentos, trazendo a repetição. A Josué, Deus fala: levanta e passa o rio Jordão, pois agora te darei esta terra em tua mão. Depois da morte de Moisés, Josué ficou em seu lugar. Nesse tempo, Deus veio abençoar. Em Juízes foi Otiniel o primeiro libertador, e o último foi Samuel, mandado do Senhor. Rei primeiro foi Saul, escolhido da nação. Foi rejeitado pelo Deus da salvação. E depois veio o rei Davi, pai de rei Salomão. E dessa descendência nasceu Jesus, para nossa redenção. Os salmos e as poesias exaltam o soberano Senhor, e sempre abençoa o seu adorador. Os profetas maiores e menores pregaram arrependimento para um povo com um coração sem quebrantamento. Quero falar agora do Novo Testamento. Jesus Cristo confirmar e cumprir os seus mandamentos. Nesta mesma geração, nasceu o nosso Salvador, Jesus como homem, para remir o pecador. Os 4 evangelhos anunciam o que Jesus pregou. Mateus, Marcos, Lucas e João foram quem narrou. Em Atos dos Apóstolos vem a confirmação. O Espírito Santo
nos dá uma nova visão. Aos romanos, Paulo prega o Evangelho de Deus. De Davi, segundo a carne, foi de quem Jesus nasceu. Na igreja de Corinto, Jesus Cristo orientou. Paulo, chamado apóstolo, foi quem lhe falou. Em Gálatas, foi mandado pregar aos judeus, não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Em Efésios, Filipenses e Colossenses, fala com muita bondade que os irmãos prossigam no Evangelho da verdade. Tessalonicenses, ele pede também muita oração. Timóteo, filho da fé, Tito e Filemon, querido irmão. Em Hebreus, os escolhidos nunca perdem a salvação. Tiago e Pedro recomendam viver sem murmuração. João manda tomar cuidado com os muitos enganadores. Judas, irmão de Tiago, avisa sobre os falsos doutores. Apocalipse de João termina o fim da revelação. Os que foram justificados receberão galardão. Também estou terminando de escrever essa poesia. Quem quiser ser feliz, estude a Bíblia todo dia. Muito bem. Se você quer ter uma ideia geral da mensagem da Bíblia, o irmão Messias já o fez aí. Fácil, fácil, né? Às vezes nós temos uma noção um tanto errada do que é a Bíblia, e eu gostaria nessa noite tentar dar uma quebrada aí nessa ideia de que a Bíblia é um livro de regras, e aí eu sou submetido a esse livro, e se eu passo no teste, eu sou aceito por Deus. Se eu não passar no teste, Deus me rejeita. Deixa eu ver se eu venho um pouquinho para cá, é melhor, né? Então, nessa noite eu quero dividir aqui o momento em dois tempos. Essa não vai ser uma mensagem propriamente dita, daquela forma que convencionalmente nós ouvimos domingo a domingo. Quase que vai ser uma escola bíblica dominical aqui. Só não vai dar tempo de ter uma participação, mas para a gente talvez entender um pouquinho mais a respeito da Bíblia e a história que ela tem e para onde essa história ela nos conduz. Então, existem muitas informações. Está lá no Facebook da igreja, também no Instagram, uma pequena nota que eu fiz lá, e é interessante. Lá eu digo que ela é um livro enigmático, um livro cheio de dilemas, mas tem uma história atrás. Dá uma lidinha lá, eu não lembro exatamente o que eu escrevi, as palavras que eu usei, mas dá tudo para a gente quebrar essa ideia de que a Bíblia é um livro que vai nos punir se nós não fizermos as coisas corretamente. Tá? Vamos lá então. A Bíblia foi escrita praticamente em duas línguas, e você está olhando aí algumas palavras, você talvez não saiba se são palavras ou não. Minha esposa diz que são desenhos, tá? Mas eu coloquei aí uma versão totalmente moderna da Bíblia, das duas línguas em que a Bíblia foi escrita, tá? A de cima, a primeira, é a língua hebraica. Não tinha esses pontinhos aí, era uma coisa só, mas não vem ao caso. E está escrito aí, né, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tá? Bereshit é a primeira palavra, não dá para eu apontar aqui, senão o povo não vai me ver, mas essa primeira palavra que começa do seu lado direito. Tá? Eu vou dar uma apontada aqui só para você não se perder aqui, ó. Essa do seu lado direito é a primeira. O hebraico se lê daqui para cá, ó. Já começa errado, né? Eu não sei se nós que escrevemos da esquerda para a direita estamos errados, mas Bereshit bara Elohim et ha shamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tá? Começa assim, as escrituras começam assim, uma declaração da criação de Deus,
e termina com esse escrito em grego. Foi João que escreveu, o apóstolo João, conhecido talvez por João. Eu vou ler aí, para você não vai fazer muito sentido, mas talvez você até conheça pelo som alguma palavra. Eu vou ler até devagar, tá? Lege ho martiron tauta nai el homai taxi amen. Já conheceu uma palavra pelo menos, né? Deixa eu ler na minha, que lá não estou enxergando, né? Erhom Kyrie Iesu. Então, pelo som, talvez você tenha conhecido duas palavras aí, que é amém, e no final, Iesu, é Jesus? É Jesus. Então, traduzindo, esse é o último verso do livro de Apocalipse, capítulo 22, tá? Disse aquele que testemunha estas coisas: vem rapidamente. Certamente vem rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, a Bíblia começa com no princípio e termina com um pedido de que o Senhor Jesus Cristo volte. Tá? Então, nós vamos olhar o que qual a relação disso com toda a história. É o que eu chamo de teologia bíblica. Por isso que eu falei que vai parecer uma escola dominical aí, mas quem sabe ajude bastante você compreender que a Bíblia não é um livro sagrado sem qualquer intenção, tá bom? A teologia bíblica do Éden. Então Deus criou todas as coisas, colocou o homem num jardim especial e levou, o homem caiu, vamos ver daqui a pouco, e o que acontece do Éden criado até esse Éden restaurado? Porque o que acontece com a Bíblia? A partir do Gênesis 3 há um processo de restauração em andamento. Deus trazendo esperança e prometendo que vai resolver as coisas, mais cedo ou mais tarde. Dá uma olhada nessa figura aí. Então, a mensagem da Bíblia, esse livro que você tem, ele tem uma mensagem que vai acompanhando todas as histórias da Bíblia, todas as profecias da Bíblia, que diz o seguinte: Deus restaura sua criação. Então, no princípio, criou Deus céus e a terra. Então, tudo que Deus faz é bom. A gente tem essa premissa, né, essa ideia já pré-fixada na cabeça. Tudo que Deus cria é bom. Então, Deus restaura a sua criação, o que Ele fez e o homem estragou, por meio do descendente prometido. Que hoje, esse povo que vive o tempo da igreja é o povo privilegiado de saber quem é esse Messias, para a sua própria glória. Então, olha aí, você está vendo do Éden para o novo Éden. Então, nas duas pontas aí do slide, e no meio eu coloquei um texto de Efésios que diz que todas as coisas vão convergir no Filho, nele, na dispensação da plenitude dos tempos. A palavra grandona é dispensação da plenitude do tempo, é no tempo certo, no momento determinado por Deus. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o presente, o passado, o presente e o futuro se convergem. Tudo isso aponta para Cristo. E esta é a história que nós vamos acompanhar no desenvolvimento da Bíblia. Eu tenho bastante informação, mas eu vou passar mais rápido. Já cortei bastante hoje de manhã, eu vi que não dava o tempo mesmo. O que nós tínhamos lá no Éden? Dá uma olhada aí. Eu não estou enxergando bem, mas eu acho que esse aqui deve ser maior que o de vocês. Dá para enxergar bem aí atrás, ô Afonsinho? Dá para enxergar bem? Então tá bom, só o Afonsinho está enxergando. No capítulo 2 de Gênesis,
inteiro, a partir do versículo 4 até o final, é quase que uma repetição daquilo que já foi feito no capítulo 1, com uns detalhes a mais. Quais são esses detalhes a mais? O autor, que foi Moisés, ele fez questão de descrever ali um ambiente ideal, harmônico, no capítulo 2. As condições daquele ambiente eram condições ideais. Não dá tempo de ler o capítulo 4 inteirinho, mas quando você estiver passando, você lembrar disso vai ajudar bastante. Deus dá a companheira ideal. Talvez você olhe e fale, bom, eu acho que nessa aí Deus errou, né? Não. O conflito vem depois, né, da queda. Lá também tinha acesso à vida eterna e a ausência da injustiça ou a ausência do pecado. Um lugar maravilhoso, um lugar excepcional. Olha os elementos que existiam ali. O problema é que quando chega no capítulo 3, após a queda, nós temos tudo isso aí estragado. O ambiente ideal já não existe mais porque o homem foi expulso do Éden, foi para uma terra amaldiçoada. Então, no lugar das condições ideais, nós tínhamos agora uma terra que tinha espinhos e abrolhos. Em Gênesis 3 também há o conflito. A companheira ideal já não é mais ideal, porque Deus fala, vocês vão entrar em conflito. O seu desejo será para o seu marido e a coisa não vai funcionar muito bem. Nós tínhamos a vida eterna, agora em Gênesis 3 nós temos a morte. Havia o ambiente da ausência da injustiça, agora nós temos a presença da justiça. Então tudo ficou bagunçado, ficou um caos. Ok, mas depois de tudo estragado, Deus percebe que o homem, isso sim, em nossas palavras, mas a Bíblia diz que na eternidade Deus já sabia disso, havia a necessidade de um redentor, alguém que consertasse toda essa bagunça, alguém que devolvesse a vida eterna, alguém que promovesse um ambiente de completa justiça, da ausência do pecado. Nós precisamos disso, nós temos a necessidade de restauração, né? E aí é prometido em Gênesis 3,15, como você está vendo aí, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então começa aí a promessa de uma destruição de Satanás através da morte do descendente da mulher. Esse negócio, né, essa promessa, ela foi revista aí de várias formas pelos autores sagrados, autores da Bíblia, mas de uma forma ou de outra chegava-se lá a promessa de alguém que ia resolver a bagunça que o homem fez. Logo depois de Gênesis 4, eu não vou falar dos 1187 capítulos da Bíblia, pode ficar tranquilo, mas a partir do capítulo 4, esse conflito aparece aí entre Abel e Caim. E vocês conhecem muito bem essa história, né? O conflito entre Abel e Caim, lembra? Porém, inimizade entre ti e a tua descendência, entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Ok, o conflito entre os descendentes resulta em morte. E o livro de Gênesis termina com morte. Então, nós temos o livro começando com criação e o livro terminando com morte. Alguém precisa resolver isso. Então, o Antigo Testamento ele vai tentando mostrar
ou apresentar quem é esse Redentor. Alguns pensaram que foi Noé, outros pensaram que era Isaac, alguns pensaram que era José, e aí a coisa continua sendo descrita, né? Escrita, não descrita exatamente, descrita. Quem é que vai resolver o nosso problema? Quem é que vai resolver o problema do pecado? Quem é que vai trazer restauração? Quem é o descendente da mulher? Todo mundo pensava nisso. Quando chega lá no Egito, né, o povo escolhido está em conflito com a nação do Egito. Esse conflito continua, o êxodo acontece, pensam que é Moisés vai resolver o nosso problema. Moisés é o escolhido de Deus. Mas não, Moisés nem chega na terra prometida. Josué chega na terra prometida, a posse da terra, né? E dentro da posse ainda tinha a lei, e a lei era uma coisa muito boa, né? Já mostrei, provei isso para vocês. Quem assistiu às aulas dos 10 mandamentos lá na IBD atrás, lembra? A lei é excelente, a lei é muito boa. Imagine se cumprisse só o mandamento que diz: não matarás, não haveria mais assassinato na terra, não furtarás, não haveria roubo. Mas lógico que isso não acontece, né? Mas a lei é boa. Havia a presença de Deus através do tabernáculo, havia a terra, mas um problema ainda persistia. Josué fala, o pecado está aí. Josué 24, 14, 15, Gênesis 9, 20, 2, 25 e 3, 7 vão mostrando o quê? Que há um problema sério que ainda não está resolvido, que é o problema do pecado, do afastamento de Deus, da desobediência. Ok, a história vai continuar. Josué toma posse da terra. Então, a terra prometida seria o quê? Seria o lugar do tão esperado descanso. Mas qual é o problema? Eu não sei se está cortando ali. Vê se está no PowerPoint aqui para mim, por gentileza. Nesse computador aqui, ó. Não sei se ela deixou no PowerPoint ou ela deixou no Rolyrics. Está no PowerPoint? Não, não sei porque está cortando. No meu não está. Mas tá bom. Aqui está cortando ou não? Não está cortando não. Tá bom, vamos lá. Tentei hoje de manhã, deu problema, agora não vai dar não. Então havia a expectativa do quê? De que o problema seria tratado, seria resolvido. Mas Josué capítulo 1 fala da morte de Moisés. Josué, no final do livro de Josué, também, capítulo 28, fala de morte, a morte de Moisés e a morte de Josué. Então, esse problema, apesar de terem a terra, apesar de terem a lei de Deus, a presença de Deus, tudo isso havia no Éden, mas o problema continua. A morte continua, ela precisa ser resolvida. Aí entramos no tempo dos juízes, o povo mergulhado nas cenas mais degradantes do pecado. E como consequência de tudo isso, aparece no final, a última história do livro dos Juízes é uma história de terror. Se fizesse um filme com essa história, você ia pedir para o seu filho sair da sala para você assistir sozinho. Filme de terror, como consequência, morte. Entramos no período dos reis. E todo mundo então esperando alguém que fosse resolver o problema. Alguém precisa resolver o nosso problema. Precisamos ser libertos da questão da morte e da questão do pecado que tanto nos aflige. Então, desculpa, eu falei rei, mas tem Ruth ainda, não? Um rei poderoso nos levará ao estado original. Essa é a mensagem de Ruth. Samuel que escreveu o livro de Ruth, e o livro de Ruth está dentro do período dos juízes, mas ele acreditava que Davi era esse rei, era o ungido, era o escolhido, tá? Mas a multiplicação da maldade ainda continuava no tempo dos libertadores, dos juízes. Uma história que tem um clímax regressivo, que é a história de Ruth, mas termina com uma virada excepcional. Ruth começa num caos tremendo, ao ponto de Ruth falar: o Senhor violentamente
pesou a mão sobre mim, mas termina com todas as mulheres da cidade fazendo uma música dizendo que Noemi é uma pessoa abençoada. E no final fala da genealogia de Davi, porque Davi era a pessoa, segundo o autor, que resolveria o nosso problema, mas Davi não resolveu. Então o autor ele vai alimentar agora o que? O aspecto inédito do ungido. É um rei, já sabemos. O descendente da mulher é um rei que vai resolver o nosso problema. Qual é o nosso problema? Nosso problema é o pecado, nosso problema é a morte, mas não resolveu ainda. Aí passamos para esse período dos reis. O período dos reis começou com um período de progresso. Tudo isso na Bíblia do Antigo Testamento. Tudo isso você vai achar lá. E eu estou fazendo um resumo do resumo. A esperança é colocada sobre um governo monárquico. É um rei que vai resolver nosso problema. É um rei. Podem ficar tranquilos. O período é composto por um progresso acentuado e seguido por ocasiões sombrias na vida do povo escolhido. Está lá em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 livro dos Reis, 1 livro dos Crônicas, 2 livro dos Crônicas. Todo esse período aí, tá? Descobrem que Davi não é o Redentor, Davi não é o Messias. Os Salmos são apelos para a implementação da justiça verdadeira. Por isso que você está lendo nos Salmos lá, e sempre o autor do Salmo está pedindo justiça, justiça. Elimina os injustos, mata o ímpio, destrói os perversos. Por quê? Esse apelo, porque eles diziam, o nosso problema é o seguinte, nós somos uma nação santa. Se matar os ímpios, beleza, está tudo resolvido. Óbvio que não era isso, né? Mas isso aparece nos Salmos. E aí até que no meio do período do progresso dos reis, um reino é profetizado. Depois aparece o período do declínio. Mesmo tendo a lei, o templo, a terra, um rei, o povo mergulha numa idolatria sem paralelos, distante do Senhor. Então não está resolvendo. O ministério profético ele amplifica a péssima situação espiritual do povo. As punições das alianças e as promessas de redenção também são temas dos profetas. Então, os profetas da monarquia avisaram sobre o juízo e salvação. Todos os profetas terminam com uma palavra de redenção. Alguns exemplos eu coloco aqui embaixo, não dá para a gente ver tudo, mas toda essa é a história da Bíblia. Ela caminha de Gênesis até Apocalipse e está passando por isso. Está lá na sua Bíblia, você pode dar uma lida. Esse ano a gente vai tentar, não é uma promessa, mas se a gente conseguir, estamos aí fazendo uns negócios de conseguir a Bíblia em áudio e distribuir pedaço a pedaço para os irmãos, para que a gente ouça toda a Bíblia e conheça essa história. Tá? Vem o período dos reis, o período do exílio, eles estão fora. Temos Daniel 12, Ezequiel 47, Esther dentro desse período. Os salmos agora se tornam um requinte saudosista de lamento e esperança. Ai Senhor, como era bom aquela coisa, como era bom quando a gente ia para o templo, como era bom, por que como era bom? Porque agora não tinha mais nada disso. Eles são servos numa cidade estranha porque quebraram a aliança. Mas o conceito de que um redentor, de que o Messias resolveria o problema, permanece ainda. E é possível perceber um anelo pela justiça e pela presença de Deus nos Salmos. Depois o povo volta para a terra. Isso é registrado em Esdras, Neemias também. Tá? Não coloquei aqui. Ageu também fala, Zacarias, Malaquias é o período do retorno. Os salmos têm tom de festas e proclamações, como o Salmo 96, que a gente canta, né? Cantai ao Senhor um novo cântico, Ele tem feito maravilhas. Tudo isso retratando esse período. É possível perceber um anelo para que toda a terra conheça a justiça do Senhor. Eu quero que as pessoas saibam que assim que o Redentor, o descendente da mulher, o ungido chegar, todo mundo vai adorá-lo. Mas
O Antigo Testamento, ele fecha com uma decepção aguda da parte de Deus para com seu povo. Está lá em Malaquias. Deus está decepcionado com seu povo. São cerca de 3.500 anos ali. Deus lidando com seu povo. E o resultado, Deus está decepcionado. Mesmo assim, a promessa de restauração feita em Gênesis 3,15, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, continua no plano divino. A terra não será amaldiçoada como foi na queda. Assim termina o Antigo Testamento. Com essa pergunta: quem poderá nos salvar? Porque desde o Gênesis lá atrás, 3.500 anos, nada. Tinha alguns flashes da terra prometida, da presença de Deus, da glória de Deus, mas não tínhamos o problema da morte e do pecado resolvido. Eles continuam. Então Isaías diz que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Encontramos aí evidências de eternidade e justiça. Mas vamos lá. Depois então de um vácuo de 400 anos sem palavra profética, Deus não falou. Então o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, aquelas letras que você viu aí parecendo um desenho, ela dita a história até esse momento, e 400 anos Deus fecha a boca, Deus não fala com seu povo. Ele é interrompido com a chegada de João Batista, né? E todos os evangelhos respondem à pergunta do Antigo Testamento. O Antigo Testamento terminou, nós não descobrimos quem é o Redentor. E todos os evangelhos vão dizer, Mateus afirma que o descendente prometido é o rei legítimo de Israel. Em resumo, o Evangelho de Marcos insiste que Jesus, o servo de Deus, é o Messias prometido, portanto o descendente. Lucas faz uma acurada pesquisa e mostra claras evidências de que Jesus Cristo é o descendente de Davi. Os evangelhos estão respondendo à pergunta do Antigo Testamento inteirinha: quem é o Redentor? É Jesus. Não? João é muito claro e contundente em afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando a gente lê o Evangelho, não é sobre uma história de um homem, é a resposta ao anelo, ao desejo das pessoas do Antigo Testamento. Quem poderá nos salvar? Quem é que vai nos salvar? Quem é o nosso Redentor? Os Evangelhos estão dizendo, é Jesus. Não? As literaturas epistolares, as cartas, são unânimes ao reconhecerem Jesus como o descendente prometido. É Ele. E aí, mas esse gráfico para você olhar, então, tá vendo? O Éden, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Apocalipse, novos céus, nova terra. Tá ali os escritos neotestamentários e Apocalipse. O Antigo Testamento aponta para Cristo, os evangelhos naquele momento apontam para Cristo, e os escritos do Novo Testamento estão apontando. E aí nós entramos na parte final. Que rapidez, hein? Um novo Éden é proclamado em Apocalipse. As visões de João, ele está vendo a terra restaurada, o pecado tratado, a fonte do pecado resolvida. Mas somente os verdadeiros adoradores do Cordeiro serão anistiados do juízo, como também contemplarão as obras da redenção. Por isso, quando o irmão Abel faz aquele apelo aqui, e eu já estive aqui na frente tocando, dirigindo, sei que assim, nós estamos lá de braços cruzados, porque a gente não tem, nós somos do mundo.
E só uma ação do Espírito Santo pode realmente mudar meu coração para eu adorar o Senhor pelas suas obras da redenção. Somente os verdadeiros adoradores. Então talvez se você não tem vontade de adorar, não tem vontade de cantar, não tem vontade de ficar aqui, é hora até de perguntar, mas será que eu entendi a história da redenção? A história de Cristo? Será? Porque senão você não vai ter vontade mesmo. Mas aí a coisa é mais séria ainda. Trata-se de fé e eternidade. Então, Apocalipse 22:16, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, confirma então o descendente, é ele mesmo. E nós temos o que? Aí esse de manhã não coloquei esse gráfico, mas ele é essencial. O que nós temos no Novo Éden, lá em Apocalipse, apresentado por João? A presença de Deus, a ausência dos efeitos da queda, não tem mais a dor, a maldição, a noite e dia, não tem mais nada disso lá. A morte, a realidade da eternidade, o governo de Deus, nós temos tudo isso lá. Está sensacional, né, irmãos? Temos todas essas coisas lá. Se eu olhar em Gênesis 3:8, antes da queda, né, apesar que a descrição de Gênesis 3:8, mas Gênesis diz que Deus ia encontrar-se com o homem. A presença de Deus no Éden era real. Estava lá. A ausência dos efeitos da queda, Gênesis 2:25. Vocês se alimentarão da árvore e terão a vida eterna. A realidade da eternidade também, Gênesis 2:17. Aparece em Apocalipse, aparece em Gênesis. O governo de Deus, Deus deu na mão do homem e da mulher. Aspectos lá de Gênesis são vistos aqui em Apocalipse. Então, quando Deus cria a terra, Gênesis 2, a queda, em Gênesis 3, toda a Bíblia caminha para o quê? Para o novo Éden, a restauração. Nós ainda não chegamos lá. João viu isso, mas nós não chegamos lá. Por isso que os autores do Novo Testamento insistem na nossa relação diária com Deus, na nossa consagração, na nossa adoração verdadeira ao Senhor. Eles insistem com isso. Porque aí está a grande mensagem da Bíblia. Deus restaura sua criação através do descendente prometido para a sua própria glória. Então, o dia da Bíblia hoje, esses cartazes que vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão presentes lá, o banner lá atrás, as crianças estão ouvindo uma aula sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, fatos da Bíblia. A grande mensagem dela é essa. Deus restaura. Nós estamos num processo de restauração. E somente os verdadeiros adoradores contemplarão as obras da redenção. Somente os verdadeiros. Deus restaura a sua criação através do descendente prometido, que nós sabemos hoje que é Cristo, para a sua própria glória. Tinha outro jeito de Deus fazer isso? Resolver o problema? Não sei, talvez Romanos diz que não. Paulo diz que não em Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem fez isso? A resposta é assim. Por mais que existam pensamentos, ideias humanas, até bonitas, agradáveis, porque dele, por meio dele,
Para Ele são todas as coisas. A nossa resposta: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém.